Vamos orar por todos. E a todo momento vamos orar e orar sem cessar. Vamos orar por aqueles que estão em campos, que estão na batalhas, aqueles que estão calcando a sua vida, mas pelo amor do Evangelho. Nós somos embaixadores de Cristo, representantes do céu, para poder proclamar o Evangelho da salvação. Aleluia, abra sua Bíblia no livro de Aleluia, Mateus. Está no culto de missão. Quero que você venha sucinto com essa palavra nessa noite de hoje. Jesus possa ministrar em nossos corações. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 28, aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 28, em nome de Jesus Cristo. Jesus está na casa e onde Jesus está, alguma coisa com certeza já está acontecendo, aleluia. Ao mover no céu e ao mover na terra por causa desse lugar. Jesus é o Rei da Glória. Aleluia. Evangelho de São Mateus, em nome de Jesus Cristo de Nazareno, do capítulo 28, em nome de Jesus Cristo de Nazareno, diz assim a Sagrada Escritura do Senhor, melhor dizendo, 28, 16 e diante, onde vai narrar o texto. Aleluia, Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Versículo 16, os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha destinado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho dado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Senhor Deus, Deus, o Senhor é tudo para nós, fiel com a tua palavra que reina para sempre. Vai continuar ministrando e palestrando em nossos corações nessa noite. Abre as janelas do céu, meu Pai, porque somos carentes, dependentes da sua palavra. E somente a tua palavra que é a morada eterna. Fala, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor predestinou para poder falar conosco. Então, Espírito Santo, eis-me aqui. Fala, Deus, porque eu careço de ouvir a tua palavra que exerce o poder de Deus. Amém. Você se sentar, glorificando a Deus. E o texto vai nos trazer a menção do livro de Mateus, onde faz parte da galeria dos livros sinóticos do Evangelho de Jesus. A Bíblia vai nos trazer que o livro de Mateus, Marcos, Lucas, as narrativas dos milagres que Jesus havia realizado e as obras maravilhosas. Narra dentro de Marcos, Lucas e Mateus as obras que Jesus, o motivo para que ele foi assim enviado. Jesus é o maior missionário de todos os tempos, o maior pregador de todos os tempos. E isso nós não temos dúvida, porque aonde a mensagem de Cristo cêntrica, ela é anunciada, com certeza a transformação de vida. Aonde a mensagem de Cristo cêntrica, pastora Vanusa, é anunciada, a convenção, a cura, a libertação. E nós olhamos dentro desse texto, aleluia, e nós vemos que Jesus, ele vai dar as suas últimas palavras dentro do livro de Mateus. Esse versículo, capítulo, termina com Jesus apresentando a seus 11 discípulos, porque Judas não estava mais com ele, sendo que Jesus, quando ele vai chamar cada um dos seus discípulos 12, ele vai dizer: nega-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Jesus vai deixar mais
de alma. Jesus deixa bem claramente que Ele tem uma autoridade, e nos deu autoridade, vai dizer Jesus. Porém, Ele tem poder, autoridade para poder batizar no meu nome, expulsar no meu nome, e porém, fará a obra muito mais que eu fiz nesses 3 anos e meio na terra. Mas eu estarei com vós em toda a consumação do século. Jesus deixa claro para a igreja ideal para pregar, para anunciar, para pronunciar o evangelho a toda a criatura. Jesus deixa o íntimo para mim e para você. A missão, ela está dentro de mim. A missão está dentro de você, porque vós é templo do Espírito Santo. A missão, ela está dentro de nós, aonde nós somos. A chama, aleluia, que acende dentro de nós, não precisa de uma credencial para poder proclamar o evangelho da salvação. Não precisa de uma carteira, aleluia, para poder proclamar a palavra. Mas Jesus disse, aleluia, ide por todo mundo, pregais o evangelho a toda criatura. Universalmente é para ser em todo lugar. E no texto aqui vai dizer Jesus, portanto, ide fazer discípulos. Ide por toda a nação, batizando o meu nome, no nome do Pai e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Como o próprio Senhor lhe disse para Josué, Josué, se você permanecer na minha palavra, como eu fui fiel com Moisés, eu também serei fiel a ti. Porque guarda a minha palavra e não aparta da tua boca a minha palavra. Obedeça aquilo que eu tenho vos mandado. Eis que estou contando vós todos os dias, até a consumação do século. O evangelho de Mateus, aleluia, culmina com uma ordem poderosa que Jesus tem grande comissão. Como é, pastor? Antes de subir ao céu, Jesus transfere a sua igreja, a missão contínua, a sua obra. Esta é a passagem fundamental da Bíblia. Esta é a passagem fundamental da obra missionária. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, eu quisera anunciar, mesmo sabendo que está no dia quase morto, sem saber que há um Deus, mas eu quisera anunciar o Evangelho. Jesus, Ele ressuscitou no 3º dia. Jesus, Ele venceu a morte. Não apenas uma recomendação à igreja, mas a ordem direta para a igreja, a ordem direta para a igreja. Pastor, eu estou na igreja, mas não sei qual é a minha finalidade. Você acabou de achar nessa noite. Pega o evangelho. Não precisa de carro, não precisa ser conferencista, não precisa ter bacharelado, não precisa ser um teólogo, mas Jesus deu essa ordem para a igreja: prega a palavra, ide, anuncia a palavra, concede, porque, aleluia, porque Jesus, quando ele disse para os seus discípulos, a ordem foi dada porque, aleluia, o Pai estará com vós, o Filho também estará com vós, o Espírito Santo também estará com vós. Prega a palavra. É uma ordem que foi dada para mim, você, minha filha. Não se preocupe com o credencial, não se preocupe com o banco, não se preocupe, aleluia, para puxar sardinha, para poder
E quando nós temos o portanto, ide, é imperativo missionário. Nós podemos trazer esse versículo e esse capítulo lido como textual e missionário da igreja. A igreja não faz a obra sozinha, sem, aleluia, a condução do Espírito Santo. A igreja não cresce, aleluia, se o Espírito Santo não estiver presente. A obra não cresce se o Espírito Santo não estiver presente. Porque Jesus disse que é o edifício da igreja. Ele também, aleluia, é a videira verdadeira. Você não entendeu? Nenhuma árvore poderá dar fruto se não tiver vidado na videira. Na carabato, a durigandeira basuriam de carabaço. Aonde Jesus vai dar autoridade missionária? Eunice. Onde Jesus declara toda a autoridade que foi dada? Aonde? Do homem? Não. Do pastor? Não. Do São José? Não. Do bispo? Não. Do apóstolo? Do reverendo? Porque as pessoas papai só a obra se o pastor ficar insistindo, faz. Anda. Vai. Mas a autoridade máxima foi dada. Qual foi dada? A autoridade foi dada no céu e na terra. Olha para a tua irmã, diga para a tua irmã: tu és uma árvore frutífera. O teu ministério é uma árvore frutífera. A obra que Deus tem é para frutificar. Você não entendeu? Você não entendeu? A obra é grande, o campo é grande. O Senhor está procurando trabalhadores para a seara. A missão não nasce da vontade humana, não é evangélica, aleluia. Minha lição é assim, eu vou fazer, não. A não ser a comissão de Deus, pela rica vontade de Deus. Você entendeu? A sarça, quando ela acendeu diante de Moisés, porém aquela sarça não se consumia, pastor. E Moisés temeu olhar, porque ele viu que aquela sarça não era humana. Moisés temeu. Fala para a tua irmã se Moisés temeu, porque não podemos temer a voz do Senhor. Vai que eu estou contigo, vai. Na Judéia que eu estou contigo, vai. Na Samaria que eu estou contigo, vai. Em Jerusalém que eu estou contigo, vai. Na Capadócia que eu estou contigo, vai. Aonde você for, na Sirene, vai. Vai aonde você for, vai. Prega o evangelho, vai. Na África, prega a palavra, prega na sua cidade, prega no seu condomínio, prega no seu bairro, prega. Aonde o Senhor te deu autoridade. Aonde você passar, a autoridade foi dada. Porque a sarça, ela não se consumiu, mas falasse com Moisés a respeito da missão. Autoridade. A missão não nasce da vontade humana, mas a autoridade soberana de Cristo. O ide é nós entender que é uma ação contínua onde estivemos. Enquanto vamos, devemos cumprir a missão. Fala para a tua irmã: missão dada, missão cumprida. Se o Senhor colocou você numa terra, ainda que as terras secas, mas faça prega. Porque o próprio Jeremias 8 vai dizer: eu quero, mas não posso parar. Porque, pastor, a tua palavra de Jeremias, eu não consigo parar. A missão está dentro de mim, a palavra está dentro de mim, a palavra foi dada, a soberania de Deus está sobre a minha vida, para poder proclamar o evangelho da salvação. Ide é uma nação contínua. Ide uma ação contínua. Ide onde estivermos, quando vamos, devemos cumprir a missão. A missão não pode ser abandonada porque a Bíblia nós entendemos que aquele que coloca a mão no arado e o olhar para trás vai dizer: o amor de Deus. Não, você não entendeu. Mas eu tenho uma palavra para você essa noite. Você está pensando em desanimar? Sim, o seu ombro.
calça sandália e usa o casado da autoridade que o Senhor tem te dado para poder fazer a missão. Vai. Cada cristão tem a sua jornada diária, é uma missão no teu campo de influência. E qual foi a missão de Jesus? Foi dada? E qual foi o ídolo? Fazer discípulo. Qual discípulo em toda a nação? Qual foi o ídolo? Fazer discípulo. E quando você está pregando a palavra, tem discípulos. Aleluia. Quando você está pregando a palavra, você tem discípulos. Eu tiro base por mim mesmo. As pessoas não veem mais as pessoas para ir embora na rua. Ô pastor Leandro, por que você parou de fazer live? Ô pastor Leandro, nós temos sentido uma vontade na minha palavra. Aleluia, pastor Leandro, por que você parou? Olha para o teu irmão, você menos imagina. Mas você tem discípulo, você entendeu? Você tem alguém te observando, você entendeu? Porque o próprio Jesus vai olhar, aleluia, no livro de Atos capítulo 1, se não me engano, versículo 20, Jesus diz, aleluia, ei, eu tenho te visto debaixo da figueira brava, pregando, ouvindo, lendo a minha palavra, Natanael. Tem alguém te observando? Jesus deu essa ordenança para a igreja, a discípulos. E qual o propósito de fazer discípulos nas nações? É o propósito da missão. A palavra é pregada, Paulo planta. A palavra plantada porque foi pregada. Paulo, quando pregava, estava plantando a semente. Escuta aqui. Porém, Apolo regou. A palavra pregada, mas tem que ser cuidado que prega. Porém, Jesus, o Espírito Santo, que dá crescimento. Paulo plantou. Apolo regou. Mas o crescimento vem do Espírito Santo. Esse é o propósito da missão. Qual é o propósito da missão? O propósito da missão é fazer discípulo. A missão que Jesus nos mostra, Jesus podia fazer a missão sozinho, mas Jesus elegeu 12. De 12 ele levantou 70. De 70 levantou 100. De 100 foram milhões de cristãos, aleluia, anunciando saber que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Você entendeu? A palavra é clara. O propósito da missão é resgatar aquele que se encontra na sombra da escuridão. A missão não é apenas pregar, mas também é formar discípulos, as pessoas compartilhando com Cristo. O que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida também. Essa live você está conectado. Nessa live, se alguém trabalha no Inter, perdeu as forças, não tem mais força para caminhar, não tem mais força para pregar, mas tem uma palavra de ânimo para a tua vida nessa noite. Deus não esqueceu de nenhuma das promessas que Ele tem na tua vida, vai se cumprir. Você não entendeu? Ainda que levanta opositores contra a tua alma, mas a Bíblia diz que Paulo, o Saulo, ele era perseguidor de cristão, mas Jesus vai olhar para Ananias e vai dizer: não importa o que ele fez, mas para mim, ele é um vaso escolhido para poder pregar as palavras, a minha palavra, diante dos gentios. Porque é você mesmo que Deus te escolheu. Prega a palavra. Prega o evangelho. Compartilhe o que Deus fez na sua vida a fazer. Todas as nações indicam um alcance global. Como é? Cada povo, cultura, etnia são alvo do amor de Deus. Não é só em Juiz de Fora que o evangelho tem que ser pregado. Não é só no Rio de Janeiro que os filhos cariocas
Davi vai dizer assim, ó: me dá cheiro de ovelha para poder atrair ovelha. Ovelha atrai ovelha. Rebanho atrai rebanho. Os discípulos são feitos através do Evangelho. Os discípulos são feitos através do evangelismo. Quem são os discípulos, pastor? Aquele que o mundo, aleluia, teve castigado, cracolante, viciado, drogado, espírito, incrédulo, raças, cor, sexualidade. O Evangelho é anunciado para poder resgatar esses, para poder fazer discípulos. Não, você entendeu? Porque Jesus vai dizer para mim assim, ó: aleluia, para Deus é bem claro que Deus fez as coisas loucas nesse mundo para confundir a sábia. Aleluia! Ele veio buscar os doentes, ele veio buscar os perdidos, ele veio para buscar os rejeitados. Até quando Jesus vai, aleluia, estava a caminho do Gólgota, Jesus deixou um exemplo para mim e para você, quando Simão se deu, um africano de outra origem, de outra linhagem, ajudou a carregar a cruz. Se a cruz está pesada, mas não larga a sua cruz. Se a cruz estiver pesada, não larga a sua cruz. Não rejeita a sua cruz. Jesus está aqui para poder te conduzir. A cruz, a fé não pode apagar, não pode. Não rejeita o seu chamado, não rejeita. Aleluia, Jesus deixa os discípulos verem através do ensino do exemplo da vida. Qual é, pastor? A igreja local deve ter um olhar global. Qual é? É o mundo resgatar a igreja representante do céu. Não é placa. A minha irmã foi batizada hoje em outro ministério. Eu falei com o vice-presidente: é o rei, né? Para cá é o rei. É o rei, porque quando o pregador se arrepende, há uma festa no céu. É o rei. Não é a placa que vai subir, não é Deus amor que vai subir, não é a universal que vai subir, não é a preparatória que vai subir, não é aleluia, o balabacá que vai subir, mas a igreja de Cristo que vai subir, que vai subir. Não é o barão que roubou a placa que vai subir, mas a igreja que vai subir. Aleluia! Olhar o reino. E quando o nosso olhar é para o reino, orando, investindo, ensinando para como a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, ela tinha tudo em comum, porque o foco é o reino. Terminando. Se fazemos discípulos, também tem que haver conversão. E qual é a conversão? Através do batismo. Sem arrependimento não chegou ao batismo. Sem arrependimento não há conversão. Sem arrependimento não tem mudança de vida. Sem arrependimento não tem como agradar ao Senhor. Sem arrependimento não tem como se aproximar do Pai. João vai pegar o Evangelho de Jesus Cristo. João deixa claro: batismo com água te conduz ao arrependimento através da palavra que é pregada e ensinada. E a mensagem de João é a mensagem de arrependimento. Raça de vibra, raça de vibra, raça de vibra, arrependez, raça de vibra, raça de vibra, raça de vibra. Sua surucucu, sua naja, sua cascavel, sua aleluia, sucuri, sua aleluia, sua serpente, raça de vibra. Arrependez, 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 arrependez. E João pregava, e a
eu batizo com água. Mas meu primo Jesus também não sabia que ele é o Filho de Deus. Te concede o arrependimento para o Espírito Santo. Porém também te batizará com fogo. E o fogo de Deus consome todo o pecado, toda a justiça, todo o juízo. Eu não entendi, pastor Leandro. Aí a Bíblia diz que o Pai, batizando o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é o sinal de quê, pastor Leandro? A sinal de uma aliança, uma nova aliança, de uma aliança. O batismo é a marca pública da nova vida em Cristo. Aleluia, Romanos 3,4 vai dizer, aleluia, que morremos para o mundo e vivemos para Cristo. No mundo é escravo do pecado. Hoje nós somos servos de Cristo, representantes do céu. Para poder proclamar o Evangelho da salvação. É realizado o nome da Trindade. O batismo é o nome do leão. O batismo é o nome da placa barulho do roupão. Mas o batismo é anunciado. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade. Refletindo a plenitude da obra de Deus na salvação. Indica interação ao novo discípulo na comunidade de fé. Fala para a tua irmã, se estás em Cristo, é nova criatura. Se você está em Cristo, tu és a nova criatura. Você entendeu? Se está em Cristo, nova criatura é. A minha fala que não seremos órfãos. Nós não somos órfãos, mas recebemos o Espírito da adoção. Ei, você entendeu? O Abba Pai está aqui. Paizinho, Abba Pai. Porque Atos vai dizer: mas recebeis a virtude do Espírito, do Santo de Deus, que há de vir por sobre vós, e vós sereis a minha testemunha, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, tanto em Samaria, tanto aos confins da terra. Vós sereis a minha testemunha, vós sereis a minha testemunha, para poder anunciar a minha palavra, pregar a minha palavra, porque a autoridade já foi dada. Eu não entendi, pastor, indica integração ao novo povo da comunidade cristã. Pastor, eu não entendi, indica implicar, acompanhar o novo convertido até a sua plena integração na vida cristã. Não devemos ser responsáveis, batizar e permanecer da minha forma, batizar fumando, batizar fornicando, batizar adulterando e dizer: Jesus vai te converter. Não. A palavra é clara. Tem que ter arrependimento para poder fazer parte do corpo de Cristo. Mas pastor, mas tinha o eunuco que tinha aquele tacho de água, mas ele vai perguntar mais ele como batizar. Para quem não prega, para quem não me ensina, como é que eu vou batizar? Mas a confissão de fé, pastor, mas a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu filho unigênito para que não pereça, mas tenha a vida eterna, mediante da fé. Pastor, e o que aconteceu com ele? Ele creu. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será o quê? Condenado. Pastor, não entendi. Romanos 8 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se está em Cristo, nova criatura é.
ovelha, tirar o carrapicho, curar as feridas, a ovelha morre. E o prazer do Senhor não é esse, que nenhum do seu povo erre o caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém poderá ao Pai senão por mim. É a palavra que é clara, ensinando a guardar todas as suas coisas que vos tem mandado. Aleluia! O processo do discípulo qual é? A missão inclui o ensino contínuo. Não cresce, aleluia! Não adianta fazer missão se não tiver palavra. Eu vou falar, não adianta fazer missão se não tem que cumprir compromisso com a palavra de Deus. Aleluia! Não entendi. Romano vai dizer, aleluia! Quem pregar, a quem ensinar, a quem enviar, mas tem que estar preparado para poder anunciar a palavra. O quão suaves são os seus pés para anunciar a tua palavra. A missão em si, ele vai ter instrução, levando o discípulo a obedecer à vontade de Deus. A Bíblia fala que, Lucas 6, Jesus já está pregando no barco, na beira do mar, e os discípulos vêm, já juntaram a rede, prepararam tudo, já lavaram a rede. Aí Jesus vai dizer assim: quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Volta no mar da sua vergonha. No lugar da sua vergonha eu vou te honrar. No lugar que você foi desonrado eu vou te honrar. No lugar que não deram credo a palavra que foi anunciada, vou eu te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Vai! Não é hora de parar. Deus começa a caminhar. A vontade de Deus não quer que eu e você paramos. Obedecer a vontade de Deus, guardar e de apenas conhecer, mas viver com o ensinamento de Jesus. Palavra, prega a palavra. O discípulo é um processo que não é um evento único. Paulo deixa claro: eu sei que é passar por luta, eu sei que é passar por fome, eu sei que é passar por perseguição, eu sei que é passar por ser rejeitado. Mas Paulo deixa bem claro: eu sei o Deus que eu tenho crido. E ele deixa bem claramente: posso eu todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, declaração: posso eu todas as coisas naquele que me fortalece. A autoridade foi dada. Precisamos investir tempo e vida na formação espiritual de outro. Olha para a tua irmã, diga para a tua irmã: discípulo faz discípulo. Discípulo faz discípulo. Discípulo faz discípulo. Enquanto os judeus estão preparados, Pedro está preocupado em pregar só para os judeus, Paulo foi levantado para ser pregador dos gentios. Ficou 13 anos na Arábia. Somente Barnabé estava com ele. Mas quando no momento anonimato de Paulo, como ele estava fazendo? Estava ensinando, estava pregando, estava ensinando, estava batizando, estava ensinando, estava pregando, estava ensinando, estava batizando, estava levando o evangelho a sério. Fala para a tua irmã que o evangelho não é uma história de teologia, há um crescimento para o reino de Deus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A promessa de presença. Jesus apenas envia, mas acompanhar os enviados. Sua presença contínua poderosa. Gideão vai achar que não era suficiente para poder
Diante da fé, as pessoas estavam tão balanceadas. E era a menor tribo. E Gideão vai trazer o Senhor. Por que eu? Mas o Senhor vai dar encorajamento a Gideão. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Porque, pastor Leandro, missão dada, missão cumprida, e aquele que te enviou é fiel para terminar todas as promessas. Eu entendi. No seu tempo, na tua obra vai se cumprir. Essa promessa sustenta o missionário em meio às dificuldades. Talvez estamos cansados, como a pastora disse aqui. As igrejas estão desacreditadas. Os vigores não são mais os mesmos. Igreja que prega Cristo sempre, todos os dias, prega a mensagem da cruz. As pessoas não querem compromisso com a mensagem da cruz. As pessoas não querem, a igreja está pregando ouro, pregando a prata, pregando, aleluia, coisas terrenas. E nós estamos preocupados com as coisas do reino, aleluia, estão subabarrocadas. Porque, pastor, venha como está e permanece como está. Mas o evangelho tem conversão, mudança de vida. Porque o Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que muda o caráter do homem. Não entendi, pastor Leandro. Não devemos voltar à televisão, qual é? Reino de Deus. Não é a chave, aleluia, da campanha que vai levar você para o reino. Não é a chave da campanha que você está participando que vai te trazer a salvação. Mas através da confissão de fé. E qual é a confissão de fé? Que Jesus Cristo é o único Salvador. Jesus Cristo é o único. É o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã e de eternamente. Estou terminando. Mesmo que nós entendemos, mesmo diante de desafios, podemos alcançar com confiança. Não foi fácil. Jesus deixou para mim e você que nesse mundo teremos aflição. Teremos. Nós estamos privilegiados no Brasil que a palavra está sendo pregada. E ainda não há proibição de pregar a palavra. Mas lá fora nossos irmãos estão morrendo. Estão morrendo por causa do Evangelho. Na Palestina nem se fala. Na Rússia nem se fala. Tem lugares que a palavra é proibida de ser anunciada. Mas a Bíblia vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós devemos glorificar a Deus que está no Brasil. A palavra tem liberdade de ser anunciada. Por quê, pastor? Aonde é o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Pastor, nós devemos confiar. Continua confiando, pois o Senhor está conosco. Eu não entendi, pastor. O Senhor conosco. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Termina aqui. Termina aqui. A grande comissão é o chamado da igreja até que Cristo volte. Devemos parar de preocupar com a aparente, com altares, templos bonitos, templos grandes, porque as pessoas se preocupam com as coisas que afetam os seus olhos. Templos bonitos, templos grandes. A moda de hoje, qual é? A igreja toda preta, luz apagada. Não generalizando, não criticando, mas a palavra é clara. Jesus é a luz do mundo. Não precisa de mundo para pregar o Evangelho. Prega a simplicidade, prega a palavra. Não, pastor, eu não entendi. As pessoas querem trazer os pastores líderes, querem trazer o mundo para a igreja. Igreja, aleluia. A palavra é verdadeira, clara, qual é? Eclésia, tirado para fora. Eclesia, tirado para fora. A igreja tem que ir avante. Até que Cristo
Quando eu era criancinha, meus 7, 8, 9 anos, nós íamos para o centro de humanas, somos 10 irmãos. E eu falei com a minha mãe hoje: mãe, só falta 2, a Lucimar e a Joana. Você não entendeu? O mais velho faleceu, novo, quando é criança ainda. Somos 9, 7 já foram batizados. Meu irmão Alex está no outro lado, mas Jesus vai pegar na esquina. Não adianta, é promessa. Aleluia, você me entendeu? A promessa está de pé, qual é? É que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Satanás tem que aceitar. A minha família está voltada no Senhor. A tua família está voltada no Senhor. A igreja, ela foi criada. E eu e você temos essa missão de ganhar, resgatar a nossa família. Cada lugar é o próprio campo missionário. A cada lugar que passamos é o nosso campo missionário. Olha para o irmão, você foi enviado. Você foi enviado. Nós somos enviados. Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Que o nosso coração arda por essa missão, que possamos responder como Isaías diz: eis-me aqui, envie-me. Que cada um de nós podemos começar a fazer a vontade do Senhor. Eu tenho chamado, você tem chamado. Como eu disse no início da mensagem, não precisamos de carteirinha para fazer missão. Não precisamos de uma carteirinha de membro para poder fazer missão. Não precisamos de uma carteirinha para poder fazer missão. Vou falar. Não precisamos de curso de capelania para poder ir fazer missão. Pastor, você está sendo arrogante? Não precisamos de capelania, não precisamos de teologia, não precisamos de heresia para poder pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A autoridade foi dada. Tudo está no controle de Deus. Somente onde você estiver, aceita Jesus como o único Salvador da tua vida. Você que é afastado, reconcilia com Jesus hoje e volta para a casa do Pai. Você que tem desejo de batizar, corra para uma igreja que você se sinta bem e batiza rápido, que Jesus Cristo está voltando, porque amanhã pode ser tarde demais. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, ao teu querer. Viva essa palavra, e que aquilo não pode falar, que o Espírito Santo de Deus possa falar, continuar ministrando o coração de cada um. Em nome de Jesus Cristo. A luz da semana, terça-feira, teremos um culto simples de oração, início às 19h30. No quinta-feira será o culto de libertação, onde estamos em um propósito do culto de libertação, aleluia, provocando o milagre, provocando o milagre. Qual é o milagre? Venha participar desse culto graciado, quinta-feira, 19h30, e terça-feira, às 19h30. Domingo, é o primeiro domingo do mês. O primeiro domingo do mês será a nossa Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Vamos estar orando para as ofertas, para o dízimo, e logo após daremos estamento ao povo dessa noite. Senhor, nós Deus, Pai da eternidade, digno é o teu nome, sem ti nada poderemos fazer. Pai, obrigado pelo teu favor e continuar falando e nos usar como canal de bênção para que esse princípio da palavra. Tem muitos sedentos, com fome, doentes e fracos. Pai, mas confiamos que a sua palavra tem chegado em terras, em lugares que o homem imagina que chegaria. Continua abençoando, prosperando, fazendo uma abastança e abundância sobre esse lugar. Agora pedimos, Espírito Santo, guarda a nossa saída,
a chegada dos nossos lares e aonde passaremos. O Senhor venha passar conosco. Abençoa, Pai, as ofertas nessa noite. Levamos abundância, amém. Abundância sobre essa casa, sobre esse lugar, em nome do eterno Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente nele crer. Ele é maravilhoso, tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente nele crer. Ele é maravilhoso, tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Senhor, nosso Deus, guarda nossa vida, nossa chegada, nosso lar, abençoa nossa semana, abençoa nossa vida, abençoa tudo, meu Pai amado. Que o Senhor continue dando direção, discernimento através da Sua palavra, Pai. E sei que todas as coisas nos contribuem para o bem daqueles que amam. Agora pedimos, Senhor, guarda, meu Pai, livre de todo mal, todo laço passageiro, todas as pestes deliciosas. Nós podemos continuar nos teus projetos, nos teus propósitos. E no família, meu Pai, seja conosco. E agradecemos por esse primeiro ano. Meu Pai amado, ali nessa casa, que o Senhor continue abençoando, meu Pai, porque sabemos que o Senhor Deus que trabalha com propósito. E não sabemos quais são os seus propósitos, mas agradecemos diante do seu beneplácito, meu Pai, desse primeiro ano, meu Pai, na área de São Lucas, naquele lugar. E sei que o Senhor Deus é o Deus que diz que eis que fazeis coisas novas. Pai, agora te peço, Pai, sela a cada um, a cada família, a cada campo missionário, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja anunciado grandemente e vidas sementes rendam a teus pés. Textual é: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te faça descer sobre o teu rosto de ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Assim como eu sobre o filho de Israel, e eu vos abençoe. Número 6, 24 ao 27. Aleluia. Texto ministerial. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6, 13. Mão direita do vosso coração, ligando e se mexe, da graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus, que seja com todos, que todos tenham nossa voz. E amém. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha para o Evangelho, a promessa está de pé. Quem verá e saberá que a minha casa está montada do Senhor. Vai em paz e Deus vos abençoa. Em nome de Jesus. E glória a Deus. Essa palavra: ide por todo mundo, pregais o Evangelho a toda a criatura. Deus abençoa, uma semana abençoada e graciada por Deus. Shalom Donai. Bateu. Aleluia. Nosso agradecimento, nosso irmão Gilmar Márcio. Deus abençoa. E nossa irmã Deusdete da Silva. Deus abençoa grandemente, que o Espírito Santo de Deus possa compartilhar e falar em cada coração, em nome de Jesus. Shalom Donai.